Bom dia, meus amados irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco, amém? Para mais um estudo da palavra de Deus, tá? Moisés, servo humilde, né? Vamos falar de Moisés, servo humilde, tá bom? Vamos lá. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná, pelo pão de cada dia que Ele tem nos oferecido. Amém? Amém? Junto, né? O pecado mais ofensivo. Próximo estudo, tá bom? Mas vamos lá. Moisés, servo humilde. Vamos ver essa humildade desse servo de Deus. E como ele nos espelha a ser também. Tá bom? Né? Conhecendo a si mesmo, nós já vimos, e agora Moisés, servo humilde. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, vamos? E também pelo pão de cada dia que Ele já nos deu, tá? Eu já tomei meu café da manhã, tá? E graças a Deus, Deus tem me concebido, tá bom? E assim a vocês onde estiver, tá bom? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, a Tua graça e a Tua bondade e misericórdia seja estendido sempre nos teus filhos, Senhor. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor abre para nós, através do Espírito Santo, nos ensinando as tuas santas palavras e o caminho que devemos andar. Nós te agradecemos por esse estudo e por essa dádiva que o Senhor tem colocado sobre nós, de andar nos teus caminhos, preceitos, estatutos e as tuas leis, e conhecer sobre o teu servo Moisés, um homem obediente, manso, que o Senhor o transformou. Assim o Senhor vem nos transformando com o poder do Espírito Santo dia a dia. Muito obrigado, te agradecemos, não só pelo dia, mas pelo maná, o pão de cada dia, que o Senhor derrama na casa dos meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, Senhor, ouvindo as tuas santas palavras. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Quero agradecer também ao João, o pessoal do Alarme ontem, né? Que Deus tome conta do João e sua família, tá bom? Vamos lá. Moisés, servo humilde. Servo humilde e manso. É isso mesmo, servo humilde e manso. Os grandes salões do palácio egípcio eram marcados pelo luxo, por um luxo só. Prazeres e confortos tinha ali, né? E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, meu irmão. E era poderoso em palavras, obras, como está escrito no livro de Atos, capítulo 7, tá? Versículo 22, ali à frente. Meu irmão, uma vida de poder, de prestígio estava ao alcance de Moisés ali, tá? Porém, Moisés fez uma escolha completamente diferente, como historiador, como poeta, filósofo, general. Me perdoe, meu irmão, me perdoe, tá? Mas aqui é ao vivo, é assim mesmo, tá bom? Aqui é autêntico. Então é assim, Moisés teve uma vida de prestígio, ele estava ao alcance, né, de tudo, né? Porém, Moisés fez uma escolha completamente diferente, como historiador, como poeta, filósofo e general do exército. Ninguém se iguala a Moisés, meu. No entanto, apesar de ter o mundo aos seus pés, Moisés teve força moral para recusar toda a riqueza, grandeza e fama. Entendeu? Moisés não fez que nem um jovem rico, lembra? Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, que vivia na escravidão. Agora,
por que Moisés escolheu seguir um caminho mais humilde? Por quê? Meus irmãos, livro de Hebreus. Vamos aqui no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Tá? Versículo 23. Está escrito assim, ó. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho e filha do faraó, da filha do faraó. Veja só, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, né, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio, né, de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, e pela fé lá vai Moisés, pela fé e pela fé e pela fé, né? O livro vai discorrendo. Meus queridos, a história de Moisés é uma inspiração na minha vida e na sua também, viu? Moisés largou tudo, todo o luxo que tinha no mundo, mas preferiu viver uma vida de humilde e ir atrás de Cristo. Atrás de Deus Pai. Ele preferiu viver com o seu povo. O povo de Deus, meu irmão. Meus queridos, a história de Moisés é uma inspiração para você e para mim, viu? Tá? Na nossa vida. Queridos, durante 40 anos no Egito, Moisés ficou 40 anos no Egito primeiro, tá? Ele aprendeu a confiar em si mesmo e a desconfiar de si mesmo também, tá? E foram necessários mais 40 anos no deserto de Midian, ali cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Tudo aí levou 80 anos. Agora, durante esses 40 anos, ele teve que aprender a autodesconfiança. E agora ele aprendeu a desconfiança de si mesmo. Deus preparou ele. Meu irmão, você quer andar no caminho de Deus, desconfie de você mesmo, das suas atitudes. Você está entendendo? Então, meu irmão, meu amado irmão e minha amada irmã, só quando nós aprendemos a desconfiar de nós mesmos é que Deus pode nos usar, porque neste caso a glória será de Deus. Aleluia. Só quando nós desconfiamos de nós mesmos que a glória de Deus vem a nós. E Deus pode usar você. Moisés teve como sala de aula, né? Moisés teve ali a sua sala, sabe o que foi? As montanhas, no deserto. Trocou a do palácio, toda cheia de conforto, o ouro, as coisas mais lindas e belas, e mulheres, se quisesse também, né? Ele trocou as salas das montanhas, né? No deserto. E o orgulho deixado de lado foi moldado por Deus durante 40 anos. Foi nesse tempo que aprendeu tudo que precisava para conduzir um povo à escravidão, ou a sair do Egito, né? Um povo que vivia escravizado ali, rumo à terra prometida. Foi nesse período aí que Moisés aprendeu tudo. Como dirigir um povo, tirar eles da escravidão e levar à terra prometida.
tá? Moisés fala ali em Números 12, 3, que ele era muito manso ali, quando você lê o livro de Números, capítulo 12, versículo 3, fala que ele era muito manso sobre a terra. Era o homem mais manso da terra, era Moisés. Mas ele não foi sempre assim, viu, queridos? Ele não foi sempre assim. Ele matou um egípcio, lembra? Quando viu esse homem, né, maltratando os israelitas. Moisés não foi sempre manso, não. Então ele não era tão manso, mas nos 40 anos no deserto, ele aprendeu a mansidão e a humildade. Perdão. Deus ensinou a ele, como viver em mansidão e ser humilde. Agora, pense como a vida de Moisés teria sido diferente se o orgulho tivesse se infiltrado em cada um dos seguintes momentos, né, de Moisés, na vida dele, né? Pense num momento decisivos aí de Moisés. Se o orgulho tivesse entrado dentro dele. Porque Moisés passou a ter muito poder, mas o poder não vinha dele, vinha de Deus. O povo admirava ele demais, ele podia se orgulhar muito disso daí. Por exemplo, a sarça ardente, ele foi e contemplou e viu a voz de Deus. Onde Deus falou, tira as sandálias dos pés, porque você está pisando em terra santa. Lugar santo é onde Deus está, meu irmão. Onde Deus está é lugar santo. O Senhor falou, onde eu estiver, é lugar santo, tira a sandália dos teus pés. Você está numa sinagoga, você está numa igreja, e lá você está falando de Deus, lá todo mundo está louvando ao Senhor. O Senhor falou, onde tiver 2 ou 3 pessoas falando meu nome, eu estarei lá é um lugar santo. Você está numa casa reunido com as pessoas, falando de Deus, Deus falou, aqui é um lugar santo. Porque eu estou aqui. Onde eu estou é um lugar santo. Tá? Então, meu irmão, pense nas pragas do Egito. Deus usando Moisés e ele não se envaideceu, não se orgulhou de tudo que ele dava ordem para acontecer e acontecia. Tá? Não se exaltou a ele mesmo. Ele foi humilde até na frente de Faraó, nas pragas. E ele sempre falava, o meu Deus mandou fazer isso. Meu Deus falou que vai fazer isso se você não soltar o povo para ir embora, o povo dele, para ir embora comigo. E ele sempre falava a mesma coisa. O meu Deus falou que vai fazer isso. Vai acontecer isso. Tá? Moisés nunca se exaltou, pelo contrário, ele exaltava a Deus. Tá? Pense na travessia do Mar Vermelho também. Todo mundo vendo. Né? Pense no maná que caía do céu 6 dias da semana. Só no 7º dia que não caía. Como está em Êxodo capítulo 16 ali. Pense no encontro que ele teve com Deus, lá no Monte Sinai. Moisés não se deixou o orgulho envaidecer ele e entrar dentro dele. O mesmo orgulho que teve Satanás. Tá? Pense na entrega dos 10 mandamentos que ele recebeu, né? Nas mãos, ali Moisés recebeu de Deus e desceu do monte com os 10 mandamentos e o seu rosto brilhava muito. Todo mundo viu isso. Com tudo isso, Moisés nunca se envaideceu. Nunca disse, é eu que estou fazendo. E na hora que ele fez isso, quando tocou na rocha com força, ele pecou, meu irmão. Ele pecou. Tá? Pense nessa entrega dos 10 mandamentos. Já pensou? Ele falando diretamente com Deus.
Meu querido, Deus conserva humilde todos aqueles que seguem a Ele. Assim como Moisés seguia. Porque só Deus pode dar para você e para mim a humildade. Agora, será que alguém descreveria você como um homem ou uma mulher humilde? Será que alguém descreveria você assim? O que você acha? Não só humilde, mas manso. Pense um pouco, tá? E busque em Jesus Cristo a humildade e a mansidão. Aleluia. Bendito seja nosso Deus. Ele nos dá tudo. Basta você querer. Ele não te obriga. Ele não te força. Ele respeita você e teu livre-arbítrio. Mas, meu irmão, o maior desejo de Deus, o maior desejo de Jesus Cristo e do Espírito Santo é que você venha para Ele. Venha morar junto com Ele. Jesus prometeu morar junto conosco. Por séculos e séculos sem fim. Você não queria ter um homem assim perto de você? Deus é amor. Pense se você tivesse um Deus sem amor, meu irmão. Como seria? Pense pior ainda. Se você não tivesse um Deus sem amor e um Deus que nunca morreria, era eterno. Como seria sua vida? Aleluia, nós temos um Deus de amor, de bondade, misericórdia, de mansidão, tardio em se irar. Deus da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta. Chances para nós. Um Deus que quer nós do lado dele, você não quer? Vem para Jesus. Aproveita. Ele está te chamando. E ele transforma você como transformou Moisés. Um homem humilde e manso. Amém? Próximo estudo. O pecado mais ofensivo. Qual é o pecado mais ofensivo para Deus? Vamos ver isso amanhã. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor. Que Deus tome conta de você. Né? E dá um like, dá um joinha e mostra isso para as pessoas. Para a palavra de Deus ir avançando. E o algoritmo do YouTube vai reconhecendo, né, que muitas pessoas estão vendo, e isso é importante para o canal. Que canal? Canal de Deus, meu irmão. Vamos usar o que nós temos. O canal de Deus. Tá? Eu não me exalto aqui, mas eu posso ter a alegria e o prazer de me exaltar, mostrando a palavra de Deus para você. Como a Bíblia nos ensina. Como Deus nos ensina. Jesus vai voltar. Está perto. Queria que ele chegasse hoje. Mas tem coisas que a gente pede que nem sabe o que está pedindo, meu irmão. Só Deus sabe. Ele não está atrasado nem adiantado. Ele vai vir no tempo certo. Aleluia. Não importa, ele vindo é o que basta. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã. Tamo junto.